A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 10 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Avivamento e a Vida de Santidade. Então, os objetivos da nossa lição serão os seguintes: explicar a tensão entre o mundo e a igreja, mostrar o valor da santidade e destacar o chamado a ser santo. O nosso texto bíblico encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ser santo é estar separado do mundo e consagrado a Deus. Santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio à terra. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, conforme diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Então, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 8, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como bem antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, o texto que lemos trata-se da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, instruindo-os sobre a necessidade que o crente tem de ser santo. No versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados, ou seja, separado do pecado e consagrado a Deus. Nossa introdução diz assim: nessa lição, correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Escrituras Sagradas, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, separando-os para fazer a sua vontade, isto é, chamando-os a ser santos. Por isso, a palavra de Deus declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí aqui cita o texto, a leitura bíblica nossa, né? Texto bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, o nosso primeiro tópico, o título dele é Uma vida santificada discerne o mundanismo. Então, subtópico 1.1, a tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. João capítulo 15, versículo 19. Então, Jesus instruindo os discípulos, nessa passagem bíblica aqui, ele diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciência e sacerdotes, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia.
João, capítulo 1, do versículo 43 até o 46. Então, o que diz essa passagem aqui? Diz que Jesus resolveu ir a Galiléia. Encontrou Felipe, ele disse, siga-me. Aí Felipe encontrou Natanael, ele disse que havia encontrado aquele homem de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno. Aí Natanael perguntou a Felipe, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então eles não acreditavam que pudesse sair alguma coisa boa lá da cidade. Aqui fala da província de Nazaré. Tais pessoas, contrariando quaisquer expectativas, cheias do Espírito Santo, espalharam o Evangelho por todo o mundo. Aí cita aqui Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, Atos, a partir do capítulo 1, fala sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus, após sua ressurreição, se apresentou aos apóstolos, ficou com eles 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. No versículo 8, Jesus, antes de retornar ao céu, diz aos apóstolos e aos demais que ali com ele estavam, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, como diz a nossa lição, Jesus escolheu homens simples, mas que após serem cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, espalharam o Evangelho por todo o mundo. Embora perseguidos pela elite sacerdotal judaica, então quando fala que perseguição pela elite sacerdotal judaica, podemos citar os fariseus, um grupo religioso conhecido pela observância rígida da lei, escrita e tradição oral, mas que Jesus censurou-os, por diversas vezes, por sua hipocrisia, orgulho e por serem exibicionistas e por sua falsa santidade. Aqui fala também que, embora perseguidos também pelo Império Romano, os primeiros discípulos seguiram se multiplicando, como bem escreveu Tertuliano de Cartago, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Então aqui quanto à perseguição pelo Império Romano, nós podemos citar, historicamente, entre os séculos 2 e 3, as perseguições promovidas pelos imperadores romanos. Então, uma das principais causas para justificar o ódio dos imperadores ao cristianismo, era a idolatria, que estava entrelaçada em todos os aspectos da vida do povo. Havia imagens em todos os lares, libações eram oferecidas aos deuses em todas as festividades, e as imagens eram adoradas em todas as cerimônias cívicas. A adoração ao imperador era considerada uma demonstração de lealdade. Nos locais mais visíveis da cidade havia sempre uma estátua do imperador reinante, e a ela se oferecia incenso como a um deus em letra minúscula. Os cristãos recusavam-se a praticar a idolatria. Aí também, uma parte da história aqui, sobre a perseguição ainda, Em 19/7/64, um incêndio ocorreu em Roma e destruiu um bairro de trabalhadores. Aí o imperador Nero acusou os cristãos, embora ele mesmo tenha sido o principal suspeito, pois depois que aquela parte da cidade foi destruída, ele tomou posse de uma imensa área de terra e nela construiu palácios. Então este imperador promoveu cruel perseguição contra os cristãos. Conta-se que muitos cristãos foram usados como tochas vivas para iluminar os jardins do palácio. Pedro e Paulo foram martirizados durante esta perseguição. Aqui Tertuliano da cidade de Cartago, que viveu entre os anos 160 e 220, foi um apologista, um defensor do cristianismo, nutria profundo zelo pela causa de Cristo e escreveu muitas obras de cunho apologético. Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Então, por quê, Por exemplo,
um morre e nasce vários outros, né? Um cristão morre e nasce vários outros cristãos, porque a boa semente foi plantada e produziu frutos. A segunda carta, né, a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a igreja sempre sofreu perseguições e sempre vai sofrer, né, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? E por que padecerão perseguições? Porque no mundo jaz o maligno. O mundo sofre com as consequências do pecado e a palavra de Deus vai na contramão do sistema mundano. Então, o nosso subtópico 1.2, a tensão interna da igreja. O que seria inimaginável aconteceu. A igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano e ocupou o status de religião oficial. A consequência trágica: o mundanismo entraria às raias da igreja. Então, a partir do momento que a igreja passou a ocupar status de religião oficial do Império Romano, as consequências foram trágicas. O mundanismo começou a entrar na igreja, as heresias. Mas graças a Deus que, mesmo nesse momento, né, de frieza e obscurantismo espiritual, Deus levantou homens cheios do Espírito Santo para combater todas as formas de mundanismo. Então, o embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja, que por intermédio da inserção de diversas heresias, oposição às doutrinas da fé cristã, tinham a sua saúde espiritual ameaçada. Além das heresias, a igreja teve de lidar também com a corrupção, as associações espúrias, o apego ao poder, o abuso de autoridade, a violência e a inquisição corroborada pelo clero. Um tempo de frieza e obscurantismo espiritual. Nesse contexto, homens cheios de sabedoria do Espírito Santo se levantaram para combater todas as formas de mundanismo. Então aqui cabe citar assim que mesmo assim Deus levantou lá dentro, né, dentro da igreja que estava com frieza espiritual e tudo mais, mas lá dentro Deus levantou homens, né? E então cabe citar aqui assim que existe a igreja como organização, que é o templo religioso, diversas denominações, né? E existe a igreja que é o corpo místico de Cristo. Igreja, que vem do latim, né? A palavra eclésia, que significa chamados para fora, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, instituída no dia de Pentecostes, pelo derramamento do Espírito Santo. Esta é uma comunidade universal, corpo glorioso de Cristo, composta por homens e mulheres regenerados de todas as raças e línguas que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 25, na parábola, né, do joio e do trigo, o Senhor da seara daquele campo disse para os seus servos deixarem que o joio e o trigo crescessem juntos até o dia da colheita. Então o que isso quer dizer? Que no arrebatamento Jesus virá tirar a igreja noiva do Cordeiro, que é a eclésia, de dentro da igreja, do templo. Então, deixar crescer ambos juntos. Mas no dia da ceifa, né, vai haver a separação, né? Que o trigo vai ser ajuntado e colocado no celeiro, e o joio vai ser separado para queimar. Então, agora partindo aqui para o subtópico 1.3, as tensões contemporâneas. Por intermédio da Reforma Protestante, um grande grito foi ouvido no mundo. Centenas de movimentos, a partir da Reforma, influenciaram a Igreja e o mundo. Entretanto, diferente das épocas de outrora, embora seja possível perceber traços de semelhantes com as heresias daquela época, os inimigos da fé cristã passou a ser o materialismo, o humanismo, os poderes temporais totalitários, comunismo,
nazismo e fascismo. Nos lugares onde esses valores eram predominantes, os cristãos sofreram violência e covardes perseguições. Hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos, silenciosa e sorrateira, a partir dos ataques culturais e intelectuais, buscando, de todas as formas, restringir a liberdade cristã à esfera particular do indivíduo. Saiba que o mundo como sistema será sempre contra os valores da Igreja. Quando ocorrem verdadeiros avivamentos, isso torna mais evidente, uma vez que há uma ruptura radical com o sistema estabelecido. Então, mundanismo é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Podemos citar como exemplo algumas igrejas que se dizem evangélicas e pregam a teologia da prosperidade, que se prende aos valores terrenos. Isso vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos o que diz em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 até o 20. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, no centro do mundo. Então podemos citar como exemplo o que alguns chamam de música evangélica, mas que na verdade são músicas mundanas, que exaltam o ser humano. A música evangélica, ela tem que exaltar a santidade de Deus. Então o mundo como sistema sempre será contra os valores da igreja. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Em outras versões diz: o mundo jaz no maligno. Adão e Eva desobedeceram a Deus dando ouvido a Satanás e comendo do fruto que não era para comer. Então este foi o pecado original. A partir daí, o pecado entrou no mundo. Eles morreram espiritualmente, pois perderam o contato direto que tinham com Deus. Devido ao pecado, o mundo está cheio de rebeldia contra o Senhor, está cheio de incredulidade, orgulho e egoísmo. Em Romanos, no capítulo 8, do versículo 19 a 23, diz que a natureza geme e está com dores de parto, e não só ela. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos, esperando a redenção do nosso corpo, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí também diz aqui na lição o comunismo, né? O que o comunismo tem a ver com a religião? Só citar um exemplo aqui. Em dia 3/5 de 2019, saiu uma reportagem no G1 sobre a Coreia do Norte, nação comunista, que na época distribuía 300 gramas de ração humana por dia para cada um dos seus habitantes, e que eles tinham que se curvar em frente às estátuas de 2 líderes norte-coreanos mortos. Então eles devem prestar adoração ao líder e proíbem qualquer tipo de religião. Então a Bíblia nos ensina que devemos adorar somente a Deus. Mas eles têm que se prostrar perante aquela estátua, né, prestar adoração, para receber lá a quantidade de ração diária, imagine. Então, atualmente, a perseguição aos cristãos se dá de forma silenciosa. Como exemplo, podemos citar a família sendo atacada. Família é uma instituição criada por Deus. Família é a base da sociedade. É através da família que o plano de Deus se manifesta para a humanidade. Então, podemos citar também a ideologia de gênero. Tudo isso vai contra o que a palavra de Deus diz. Vai contra a vontade, né, contra os planos de Deus para a humanidade. Então, a palavra de Deus nos ensina a amar o pecador, mas a abominar o pecado.
Então, partindo para o tópico 2, um chamado para ser santo, subtópico 2.1, porque éramos pecadores sem salvação. A realidade do homem após o pecado é desastrosa. As consequências funestas da queda atingiram todas as áreas da vida humana: a espiritual, a psíquica, a biológica, a social. Mortos em delitos e pecados, estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele. Aí aqui cita Romanos 5, o versículo 12. Então, que diz assim lá nessa passagem bíblica: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, então aqui se refere a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui cita também João 8:34, que aqui é Jesus, né? Diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, como falamos no subtópico 1.3, do pecado original, né, da desobediência de Adão e Eva, então a partir daí, da desobediência, né, que entrou o pecado no mundo, já teve o primeiro desentendimento do casal, que Adão já colocou a culpa na Eva, né, em Gênesis 3:12. Em Gênesis 4:8, Caim mata seu irmão Abel. Então, nós temos a natureza adâmica, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, como diz o hino 20 da nossa harpa cristã, diz assim que livres de pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Então, ele morto foi na cruz para te salvar. Então, olhai para o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza. Por isso, segundo Thomas Noble, a salvação não é apenas perdão, mas também libertação. E o subtópico 2.2 diz assim: salvos, por isso chamados à santidade. Refletindo sobre o que a salvação significa para nós, compreendemos a exigência fundamental da santificação para os salvos, pois sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Ora, então o que é a santificação para o cristão? O pequeno dicionário bíblico S.E. McNair, editado pela CPAD, define santificação como um estado de separação para Deus. Quando somos santificados, a nossa vontade fica submetida exclusivamente a Jesus Cristo. Aqui cita Gálatas 2:20. Então, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele vive em nós, isto é, o chamado para ser santo. No tópico 3, diz assim: o compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre igreja e mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santidade sendo sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, capítulo 13... Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 15. Então, aqui nessa passagem bíblica, Jesus, no Sermão da Montanha, fala aos seus discípulos, fala assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, ser sal da terra e luz do mundo significa ter uma vida que glorifica a Deus e leva outras pessoas a seguir Jesus. Essa mensagem serve para todo aquele que se arrepende de seus pecados e passa a seguir a Jesus. O sal conserva os alimentos. Usar sal para conservar os alimentos é uma técnica muito antiga. Então, o sal cria um ambiente hostil às bactérias e a maioria dos micro-organismos não consegue tolerar uma concentração de sal superior a 10%. O sal dá sabor à comida, mas se o sal se o sal que tem muitas impurezas, ele perde essa qualidade. Então, o sal sem sabor é jogado fora e se torna inútil. Mateus 5:13.
Então, nossa vida deve ser como o sal, devemos praticar boas ações, fazer a diferença no mundo. E ser luz, então nossa vida deve iluminar todos à nossa volta. Não podemos esconder o amor de Jesus, devemos praticar as boas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao nosso Pai Celestial que está no céu. Então, certa vez Jesus orou: não peço que os tires do mundo. Então, aqui, João, capítulo 17, versículo 15. Então, em João, no capítulo 17, do versículo 1 até o 26, é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou por si mesmo, versículo 1 até o 5, por seus discípulos, do versículo 6 ao 19, e por todos os crentes. Orou por mim, orou por você, versículo 20 até o 26. Em sua oração, Jesus disse: não os tires do mundo. Para cumprirmos a missão que Jesus nos deixou, para pregarmos o Evangelho, precisamos estar no mundo. Então Jesus disse: não os tires do mundo, mas os livres do mal. No subtópico 3.2, santos dentro do mundo. Segundo as Sagradas Escrituras, ser santo não é virar um eremita, viver isolado. Ao contrário, é viver no mundo sem deixar o mundo viver em nós, pois em nosso coração só há lugar para um Senhor. Portanto, atenda ao convite do hino 212, da harpa cristã. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Você foi chamado para isto. Então, santo dentro do mundo. Então, ser santo é seguir uma vida separada do pecado e dedicada a Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, somos sujeitos ao pecado, mas não levamos uma vida de pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na nossa conclusão, para concluir, diz assim: pioneira das Assembleias de Deus, em fevereiro de 1930, Frida Wingren escreveu um artigo para o jornal Som Alegre. Então, a Frida Wingren foi uma missionária, esposa de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus. Então, escreveu aqui um artigo intitulado A Fé dos Santos. Dele extraímos a frase: também faz parte desta fé a santificação. Então, portanto, a busca da santificação era uma marca do movimento pentecostal do qual fazemos parte. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje. Se não, pode ser um sinal de que necessitamos de um avivamento urgente. Então, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.